O presidente Lula quer aumentar impostos sobre os mais ricos. Uma MP assinada por ele prevê a cobrança de 15% a 20% sobre rendimentos de fundos exclusivos, o tal fundo dos super ricos. Hoje, no país, os contribuintes mais ricos pagam alíquotas bem menores de imposto do que a classe trabalhadora. Quem ganha aqui vamos botar aqui, de 7 salários mínimos até 40 salários mínimos, então vamos botar arredondando, de 7 a 40 mil por mês, que é o cara que tem o Renegade, né? Que é o cara que tem o Toyota Corolla. Esse cara paga de imposto sobre a renda em torno de 10, 11%. O cara que ganha mais de 320 salários mínimos paga 5,4%, paga metade. Isso é inconstitucional. A Constituição obriga quem tem mais capacidade contributiva de contribuir com mais, percentualmente. E não só em números absolutos, percentualmente, que às vezes você vê, não porque aquele cara, você está reclamando, aquele bilionário pagou 10 milhões de reais de imposto, vê quanto que isso é o percentual. Mas não são medidas fáceis para o Congresso deixar passar. Aumentar tributos é uma agenda impopular. Então, o Brasil é isso aí. Se vocês estão achando que o Brasil é um negócio que vai virar Estados Unidos, vocês estão no lugar errado. O Brasil não vai virar Estados Unidos. Não vai virar Estados Unidos, porque o Brasil é o país do coitadinho, é o país do direito sem obrigação e é o país da impunidade. Agora, isso é cultural. Não, mas vamos eleger não sei quem que vai mudar. Não vai mudar. Os poderosos atuam por meio do lobby no Congresso Nacional e garantem deputados para defender os seus interesses. Segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou com uma convidada, que é o caso de hoje. A gente mergulha numa temática, numa notícia do dia. Eu estou na companhia da Ive Brussel, que é advogada, especialista em direito público e administração pública e também criadora de conteúdo digital. Ive, prazer falar com você. Seja bem-vinda aqui ao Em Detalhes. Prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, Ive, uma felicidade aqui te receber. Vamos começar pela pergunta básica. O que é uma grande fortuna? Quem são os super ricos no Brasil hoje? Dá pra gente definir isso, levando em consideração o nosso país? Pois é, não tem muito consenso do que seria uma grande fortuna. Num país como o Brasil, de uma grande desigualdade social, a gente pode falar aí que uma grande fortuna pode ser aí de 2, 5 milhões de reais até, sei lá, mais de 50 milhões de reais. O fato é que, como a gente vai falar sobre esse assunto, um milionário, um super rico no Brasil são aqueles que têm investimento nos fundos exclusivos. São aquelas pessoas que podem investir nesses fundos privados e que representam, sei lá, 1% da população do Brasil. Então, assim, é uma minoria no país, uma minoria privilegiada e que causa, assim, uma grande distorção social. 1.500 pessoas que não lotam um grande condomínio em São Paulo têm 757 bilhões de reais. Essas 2.500 pessoas têm mais de 12% dos fundos de todo o país. Todo o dinheiro que está circulando em fundos no país tem mais de 12% na mão desse grupo ínfimo de 2.500. Qual que seria uma contribuição justa? Porque a gente está falando aí de uma minoria, como você disse, da população que é até difícil de quantificar quando a gente está falando desses super ricos. Esses super ricos, Gabi, a gente não consegue nem materializar o quanto de dinheiro que eles têm. Porque, assim, para nós aqui, réis mortais, milhões e milhões de reais, e que eles vivem ali de renda, né, do rentismo, de juros na conta ali parada, em investimentos, etc. E tal. Então, assim, a gente não consegue nem visualizar o que seria esses super ricos. Existe um contrato social que é para a democracia do Brasil, de que o sistema tributário ele deve ser progressivo, no sentido de que a pessoa que ganha mais tem que pagar mais, né? Tem que ser proporcional à sua renda. E não é o que acontece no Brasil. Dá até vergonha dizer isso, Gabi, mas no Brasil a classe média ela paga mais imposto que os super ricos.
o governo está tentando equalizar essa situação, é tornar o sistema tributário mais justo, é fazer uma justiça tributária, uma justiça social, para que os ricos, os super ricos, bilionários, comecem a pagar, contribuir para a sociedade, né? E isso faz parte do sistema tributário, de acordo com a sua renda, com seus ganhos, com o lucro, com o seu patrimônio, né? Existe uma distorção muito grande no Brasil. O imposto de renda, agora a gente está tentando consertar isso, né? O governo Lula prometeu aí uma faixa de isenção de até 5 salários mínimos para a pessoa ser isenta, né? Agora foi aprovado recentemente uma medida provisória que se tornou lei, de até 2 salários mínimos será isento do pagamento de imposto de renda, como uma forma de fazer um pouco mais de justiça. E a gente precisa recuperar esses mais de 30 anos de que esses milionários, né, estão se aproveitando do dinheiro que emprestam ao Estado sem contribuir, sem pagar um tributo, porque é lógico, né, de que o Estado depende da receita. E essa crise fiscal que nós estamos vivendo no país há muitos anos já, eu acho importante a gente frisar que não é uma crise de gasto, né? Eu acho que a crise fiscal no país é, sobretudo, uma falta na arrecadação, na receita, de taxar esses super ricos. Então é uma crise de receita, não uma crise de gasto, porque a gente já cortou tudo quanto é coisa, né? Já fizemos muitas reformas, fala-se muito em cortar gasto, mas isso, é importante frisar que isso causa uma crise social. Então a gente precisa chegar num consenso e equalizar o que a gente precisa tributar, quais serão as fontes de receita, o que a gente precisa cortar de fato, né? Eu acho que a gente já está no limite de corte aí. Talvez a gente tenha que falar sobre uma reforma administrativa, mas não essa que está sendo proposta, mas esse é um tema para outro dia. É uma crise social e fazendo com que o sistema tributário, a arrecadação, né, a tributação seja mais justa. Eu acho que isso faz parte do bom senso, assim, né? E a proposta do governo, só estendendo mais um pouquinho, ela não é nada bolchevique, não é nada comunista, não é nada revolucionário. É apenas aplicar as mesmas regras que já são aplicadas aos fundos de investimento da classe média para os fundos de investimento desses milionários. É o básico, né, Ive? É o básico. Eu acho que isso deveria não ser nem motivo de indignação, nem esse motivo de crise, de choradeira, como está acontecendo, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta importante, porque muita gente, eu vou recorrer inclusive aos memes, enfim, à internet, porque muita gente passou a ficar preocupada. Porque vai taxar os super ricos e os empresários. Isso, a gente não tá falando de pessoas que têm uma casa, que têm um carro legal, a gente tá falando de pessoas muito ricas. Eu acho que é importante dizer isso, porque o que define uma pessoa rica? A gente tá falando de super ricos, mas é uma pessoa que é rica a partir da renda ou do patrimônio? O que difere de um empresário, né? Pois é, aqui no Brasil, eu acho que quem fala muito sobre isso, inclusive é o Gessé Souza, no seu clássico, que é a Elite do Atraso, ele fala sobre isso, ele fala assim, que por a gente ter essa história de escravidão, né, essa cultura, a classe média, ela se acha muito mais próxima dos super ricos do que das classes populares. Então, o empresário, o pequeno e o médio empresário, ou aquele que tem um carro um pouco melhor, um carro importado, tal, ele já fica com medo de ser taxado. Mas a gente não está falando dessas pessoas, não são essas pessoas que serão prejudicadas. Essas pessoas elas já pagam imposto, elas já são tributadas, pode ser que não seja de uma forma justa ou não, mas o que a gente está falando aqui, o que está sendo discutido, o que o governo quer discutir são os milionários. Só para ter uma ideia, Gabi, os fundos exclusivos, que é o tema da medida provisória, que já está valendo... Boa, já explica o que são os fundos exclusivos, por favor. Os fundos exclusivos, que são esses fundos privados, eles acumulam 750, vou arredondar, mas 750 bilhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro. Imagina o que eles percebem do ganho dessa renda, né, do que está aplicado ali em renda fixa, em renda variável, né, que são em ações ou em títulos do governo. Então, assim, isso não é taxado, ou seja, é taxado somente no momento do resgate, quando eles vão tirar o dinheiro desses investimentos e vão ali pegar o dinheiro para si. Então, nesse momento é que essa renda, esse dinheiro, ele é taxado. E o que acontece? Muitas vezes, esse dinheiro, eles ficam aplicados anos e anos e anos. Por quê? Porque a pessoa não precisa de trabalhar, ela não precisa daquele dinheiro. Então fica ali aplicado, rendendo, passa para herança, passa de pai para filho e
não é tributado. E apenas 2.500 pessoas ou famílias ou cotistas, que a gente diz, que são esses que estão aptos a ter esses fundos de investimento, que você precisa ter um patrimônio, uma aplicação, na verdade, né, melhor dizendo, de acima de 10 milhões de reais. Então, se você não tem 10 milhões de reais, desculpa, você não pode ter um investimento, uma aplicação nesses fundos exclusivos. E o que é a proposta do governo? É o que a gente chama de come-cotas, é o que já é feito para investimentos da classe média, investimentos em renda fixa, em títulos do Tesouro, etc. e tal, que é o quê? São tributados 2 vezes por ano, em maio e em novembro. Esses investimentos são tributados, né? Tem uma alíquota aí, no caso dos fundos exclusivos vai ser uma alíquota de 10% a 20%, dependendo do valor. Então a previsão é de que, a partir de agora, esse fundo seja também tributado da mesma forma que é feita com os demais que não são tão milionários assim. E eu ia te perguntar justamente quais são as isenções que esses fundos exclusivos têm, que permitem acelerar o acúmulo de riqueza, né? Como você disse, essas pessoas não precisam mexer nesses valores. Elas podem deixar ali e depois, além de ser um volume de recursos muito grandes, também é um baixo número de cotistas, o que permite que tenha uma isenção específica. Dá pra gente explicar isso um pouquinho melhor também? Então, são esses bilionários, né, que a gente está falando aí, por exemplo, dos sócios das lojas americanas, né, essa é uma matéria agora, se não me engano foi ontem, que apesar de toda a crise das lojas americanas, eles tiveram um acréscimo de patrimônio na ordem de 6 bilhões de reais, ou seja, a pessoa física não perdeu nada, inclusive eles constam ainda na lista da Forbes, dos bilionários do Brasil. Então é isso, são fundos que ficam ali aplicados em títulos do Tesouro, em ações que correm na bolsa e tudo mais, e que você não precisa mexer daquele dinheiro, porque a renda, o ganho daquele investimento já é muito grande, já é capaz ali de você, né, oferir uma boa. Então, assim, são pessoas que têm ilhas particulares, casas, apartamentos, imóveis no exterior, né? A gente não consegue nem mensurar quais são esses bilionários. Não convive, a gente não anda no mesmo elevador que essas pessoas, a gente não frequenta os mesmos restaurantes que elas. Então, assim, defender a não taxação dessas pessoas é surreal, assim. E o que eu tô vendo, que foi um artigo que rodou bastante esse fim de semana, do João Camargo, que é um acionista, né, um sócio-diretor, não sei, da CNN, inclusive. Ele é um dos presidentes da CNN Brasil. Pois é. E do Esfera também, né? Então, são essas pessoas que estão, né, defendendo, porque eles querem manter o seu patrimônio, os seus privilégios, né? Eles se acham meritórios, ele acha que ele tem direito daquilo. E geralmente, Gabi, vamos falar bem a verdade aqui, não são nem pessoas que abriram empresa e que ficaram ricos, não. Muitas vezes é de herança, né? Já nasceram em berço esplêndido, já nasceram em berço de ouro, já vêm de famílias ricas, né? Então, assim, não sabe nem o que é trabalhar. Não sabe nem o que é bater ponto, não sabe o que é acordar às 8 horas da manhã, não sabe o que é pegar um trânsito para ir. Então, assim, se um dia fechar a empresa que ele diz que trabalha, não vai fazer diferença nenhuma para essa turma. Então, defender. E eu acho, assim, surreal a grande imprensa do nosso país, que é o grande partido da classe, da elite financeira do Brasil, né, que é a grande imprensa, dá palco para esse tipo de gente, né? E eu vou explicar por quê. Porque muitos desses jornais, essa imprensa, também tem dívidas com bancos ou também tem investimentos em bancos, né? E são muitas vezes patrocinadas por esses bancos, então por isso que ficam aí defendendo, aí, dando voz para essa choradeira que está acontecendo, assim, que é constrangedor, e assim, é de uma fraude de intelectual muito grande, né? Então você falar assim, como nesse artigo que eu citei aqui, dizer que nós super ricos investimos no país, nós assumimos risco, nós geramos empregos, nós damos emprego para vocês, é uma falácia, né? Então, assim, eles vivem praticamente de renda, né? O que eles exploram o trabalho, na verdade, né? As empresas ali, o trabalhador cata as migalhas dos lucros, que a empresa, dos super lucros que eles tomam para si, e não assumem risco nenhum.
né? Porque muitas vezes eles compram, inclusive, ativos do Estado, né? Quando o Estado já investiu, já está funcionando, já é uma empresa forte, como o caso da Eletrobras, por exemplo, e depois eles compram lá a preço de banana, quando toda a estrutura, quando todo o investimento, quando todo o know-how, quando já tem funcionários trabalhando, funcionários que tocam a empresa, como o caso também da Petrobras, né, de muitas polos, enfim, refinarias, que já tem toda a estrutura, que já teve todo o investimento do Estado, eles vão lá e compram a preço de banana. Então, nem assumir o risco essa galera assume. Então, isso é uma falácia, um estelionato. Muito bom. Só para quem não acompanhou essa história do artigo, né, foi o empresário João Camargo, que é o presidente da CN Brasil, do Esfera também, que é uma empresa, uma think tank, né, eles gostam de dar esses nomes em inglês, que tem debates ali entre empresários, entre políticos, e aí ele publicou um artigo na Folha de São Paulo, um dos maiores jornais do país, criticando taxar super ricos, né, e aí o título é "Ser rico não é pecado", e foi criticada por diversas pessoas por esses motivos que a gente está falando aqui. Exatamente, tem isso. Se você for seguir ao pé da letra da Bíblia ali, ipsis literis, ser rico é pecado, não entra no reino dos céus. Aí eu queria entender, assim, porque tem várias maneiras que eles encontram ali de defender que os super ricos não sejam taxados, né? Algumas pessoas, inclusive alguns analistas, dizem que essa taxação ela teria um efeito muito pontual, ainda muito pequeno na arrecadação do governo. Por que é tão difícil a gente falar em tributar os ricos aqui no Brasil? E, como você disse, é um pequeno passo nesse sentido. Então, precisam que existam outras formas de taxar grandes fortunas, enfim, tipo tributação de heranças. Eu acho que você vai poder falar muito melhor do que eu. Mas quais são as outras maneiras, quais são os outros métodos que a gente pode recorrer a partir desse passo, que é a taxação dos super ricos? Gabi, a gente estava conversando, trocando uma ideia aqui nos bastidores, né, antes de começar. E eu acho assim, não é nada muito revolucionário o que está sendo feito, mas eu acho de extrema importância o pontapé inicial que está sendo dado, né? Porque assim, que bom que a gente está começando a debater esse assunto, né? Que bom que a gente pode começar a falar em justiça tributária, em justiça social, em taxar os super ricos. O governo, ele pretende, com essa taxação das offshores também, que são fundos de investimento no exterior, geralmente em paraísos fiscais, e também dos fundos exclusivos, arrecadar em torno aí de 40 milhões até 2026. Não é assim, vai salvar o país, né? Nossa, mas eu acho que se a gente começar, por exemplo, o imposto de renda, né, que o projeto de lei vai ser encaminhado para possivelmente o ano que vem. Se a gente começar a debater a taxação de lucros e dividendos, que em 2021 a distribuição de dividendos foi de 555 bilhões de reais, B de bola, como diz o André Roncalha, com B de bola, e não é taxado, tem zero de taxação, né? Se a gente começar a falar sobre maior tributação do imposto de causa-mortes, né, e doação, que é o imposto de transmissão de herança, né, que hoje fica a cargo do Estado, competência do Estado. Então, assim, são várias pequenas ações, pequenas não, né? São várias ações pontuais e que, se você somar, você aumenta a arrecadação, aumenta a receita do Estado, mas principalmente, e eu acho educativo, causa uma sensação de justiça para as pessoas, né? Por que eu aqui tenho que pagar o imposto, tudo, estou trabalhando todo dia, tenho meu salário, tudo contadinho, e aquele super rico e milionário que anda de jatinho, que não precisa trabalhar, que está tudo bem, não paga nada. É uma questão de justiça mesmo. Deixa eu só confirmar aqui o número, né? O governo está esperando conseguir 24 bilhões de reais entre 2023 e 2026, que seria uma parte de um esforço, né, de aumento da arrecadação quando a gente está falando dessa MP para taxar os fundos dos super ricos. Quando eu falo, então é 40 bi, né? Quando eu falei 40 bi é porque tem a taxação das offshores também,
que é um outro projeto de lei. A gente não falou sobre isso ainda, não sei se você quer dar uma pincelada. Isso, não, acho uma boa mesmo, porque o governo federal já encaminhou, né, para a Câmara dos Deputados esse projeto de lei que altera a tributação dos ativos financeiros no exterior, que são de pessoas físicas que moram aqui no Brasil, né? E aí esses recursos são aplicados justamente por meio de empresas ou os fundos conhecidos como as offshores, né? Que é isso que você está falando, que normalmente estão em paraísos fiscais. Exato. Teve uma tentativa do governo colocar junto a taxação de offshore com a medida provisória do salário mínimo. Teve um aumento, o reajuste, né, real acima do salário mínimo e também com a isenção do imposto de renda, mas não colou. O Lira falou, epa, peraí, isso aqui não. Então o que aconteceu? A medida provisória passou, foi transformada em lei, então o governo federal encaminhou um projeto de lei, que é o projeto de lei 4173, minha colinha aqui, para não esquecer, que é o projeto de lei 41.073, que então prevê a taxação desses investimentos em offshores, que geralmente são no exterior, que são em paraísos fiscais. Que são paraísos fiscais? Tem uma facilidade, né, de você investe ali, não tem quase zero de taxação nesses paraísos fiscais, e também tem um sigilo bancário, tem diversas regras que não averigua a origem do dinheiro, por isso que muitas vezes esses investimentos em paraíso fiscal é associado a um dinheiro sujo, né, vamos dizer assim, de origem ilícita, por isso que muitos falam, lavar dinheiro em paraíso fiscal, porque muitas vezes são dinheiro de origem ilícita. Então, o projeto prevê a taxação, que hoje é zero, você só é taxado quando você resgata, quando você traz esse dinheiro para o Brasil, e agora prevê uma taxação, então vai ser anual. Então, assim, até o ganho, né? Então é o ganho, não tudo que está investido, mas o ganho de até R$6 mil, ele vai ser isento, a alíquota zero. De 6 a 50 mil desse ganho, ele vai ser tributado em 15% a alíquota do imposto de renda, e acima de R$50 mil, então vai ser uma alíquota de 22,5%. E qual que é a briga aí que está tendo com o Arthur Lira, né, e com todas essas forças de pressão, né, que existem no Congresso? Sobre a variação cambial. Só para dar um exemplo para vocês, né, como diz o nosso querido Eduardo Moreira aqui, o Paulo Guedes, ele tem 10 milhões de dólares em paraíso fiscal. É um veículo de investimento absolutamente legal. E de novo, eu sigo sempre conselhos. Conversando, eu tenho uma parte, 2014, 2015, decisão pessoal, quero ter uma parte dos recursos da família lá fora. Ministro da Economia, só tem 3 motivos para ter dinheiro em paraíso fiscal. Ou você quer esconder de onde veio o teu dinheiro, ou você não quer pagar imposto no teu país, ou você acha que vai ter uma ruptura econômica, um confisco. Não tem um quarto motivo. Paulo Guedes, qualquer um dos 3 motivos para ele ter lá fora é criminoso, porque é ele que tem que fazer o dinheiro. Quando ele assumiu no Ministério da Economia, então o dólar estava mais ou menos a R$3,56. Então ele tinha esse dinheiro investido em paraíso fiscal, em offshore, o dólar estava a R$3,56. Quando ele saiu, o dólar estava R$ 5,15. Então ele teve um ganho de capital aí, né? Essa variação cambial gerou um ganho para ele, de quase 40%. Então, o que está sendo debatido, e parece-me que o governo já aceitou essa queda de braço para que esse ganho, essa variação, ela seja isenta de tributação. O Arthur Lira já manifestou expressamente de que só vai dar andamento no projeto se isso for isento, né, porque isso não existe, de taxar essa variação cambial. Está havendo uma pressão também de diretores de bancos, etc. e tal, com reuniões em Brasília, para que isso seja feito dessa forma, para que o projeto ande, porque se não for dessa forma, o projeto vai ficar parado. Então, me parece que o governo, a Fazenda, então, se adiantou e trouxe 3 inovações, aí, 3 ajustes, né, para que acomode as expectativas aí com relação a essa variação cambial. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo então, do Paulo Guedes, essa variação ela ficaria isenta, ou, por exemplo, vou dar um exemplo prático, em 2023 o dólar estava a R$5, então você é tributado a R$5. Em 2024, quando você decide distribuir esse lucro, houve uma variação, então está a R$6. Essa variação
então, portanto, ela fica isenta de taxação, né, quando você vai distribuir esse ganho, né? E também uma outra questão com relação à variação é a compensação de perdas e ganhos. Então, por exemplo, você tem no fundo exclusivo, aí você tem várias opções de investimento. Você pode investir em renda fixa, em renda variável, em ações, etc. e tal. Se você tem ganho de um lado no investimento e perdeu de outro, você vai compensar, então, o que vai ser tributado vai ser o ganho líquido daquele investimento. Certo? E um outro acordo que foi feito, então, para que o projeto comece a andar, tem que fazer uma declaração dos ativos que compõem ali os seus investimentos. Tem que fazer um balanço. Então, você pode optar, então, para que eu seja tributado na pessoa física. Por exemplo, quando eu adquiri uma ação no valor aí em 2023, no valor de $10, por exemplo, né? Só para ficar fácil de entender. E em 2024 ela teve uma valorização e hoje está custando aí, de acordo com o preço do mercado, $15, por exemplo, eu posso então optar para que eu declare que eu tenho um volume de ações, que eu adquiri esse volume de ações a $10, eu pago o tributo sobre isso e eu então não sou taxado nessa variação, porque o que eles alegam? Que como eu não vendi essas ações, eu não tive um ganho sobre elas, é só uma mera expectativa. Então eu posso ter a opção então de ser tributado na pessoa física, eu declaro que eu tenho essas ações em offshores, esse volume de ações, e eu sou tributado de acordo com não tem essa variação, né, de valor. Então é isso que está em debate, ou que está colocado na mesa. Me parece que eu acho que vai ter andamento. Eu acho que isso nunca foi debatido até então, Gabi. Eu acho que muita gente achava que não vou nem falar sobre isso porque não vai passar. Não vou nem colocar esse projeto porque não vai dar andamento. Para ser justo aqui, o Temer e o Bolsonaro, o Paulo Guedes, tentaram taxar os super ricos, né? Mas eu acho que não teve muito esforço, assim, não, né? Eles já começaram cansados, eu acho assim. Não teve um empenho na época, né? E tem uma resistência muito grande do Congresso, né? Eu quero trazer essa questão política aqui, porque existe um trabalho muito forte de lobby para que esses poderosos, enfim, de desoneração no Congresso Nacional, né? E isso é importante, porque o rico foge da tributação e empresta para o Estado. Então, ele não pede dinheiro, ainda tem de volta com juros uma parte, e isso continua contribuindo para a desigualdade. Agora, o presidente da Câmara, por exemplo, Arthur Lira, já foi contra a taxação dos super ricos. Como fazer, né, para que o Congresso não se coloque contra projetos que podem beneficiar a população? Porque isso é muito difícil, né? Como é que o governo federal compra essa briga se precisa da colaboração do Congresso Nacional para aprovar as propostas também, né? Como impedir que esses parlamentares e esses poderosos que fazem o lobby com os parlamentares atuem para obstruir o avanço dessas propostas, Ive? Acho que é a pergunta de $1 milhão, né? É difícil pra caramba. Nossa, essa pergunta é super difícil, mas assim, eu acho que tudo tem um contexto, né, do que a gente está vivendo, um momento histórico e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que já não dá mais para não falar sobre esse assunto. Inclusive, isso era uma pauta eleitoral do Lula. Ele falava antes que ele vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Ele já vinha falando isso, e ele foi eleito com esse discurso. E eu acho que o arcabouço fiscal também, ele precisa ajustar receita e despesa. Agora, com o projeto de lei orçamentária, o Haddad cisma no assunto de déficit zero em 2024, né, um ajuste duríssimo. Enfim, o que eu disse anteriormente, a crise fiscal, na minha visão, é uma crise de receita, o que precisa ser arrecadado. Então, assim, não dá mais para não falar sobre esse assunto. Eu acho que que o Lula está tendo uma boa aprovação, né, saiu agora uma pesquisa recente, não sei se é a Datafolha, que o Lula está com uma aprovação de 60%. Esse é o momento, então, né? Eu acho que esse é o momento, porque vai ficar muito ruim para o Lira e para o Congresso e para os deputados ser contra esse projeto de maior justiça tributária, de maior justiça social. Eu acho que vai ficar caro, né, um custo político muito alto para o Arthur Lira, e eu acho que ele está sentindo isso. Então eu acho que esse é o momento da gente debater a crise fiscal no país, debater inclusive isso que você falou, os super ricos, eles se isentam de pagar imposto, então assim, a gente deixa de receber, né, deixa de contribuir de forma, né, como todo mundo, como todos os mortais contribuem, né, emprestam dinheiro ao Estado na medida em que investem, né, compra títulos do Tesouro, títulos da dívida pública, etc. e tal, e se beneficiam dos altos juros.
o dinheiro ali fica rendendo um juro da taxa Selic a 13%, né? Esses investimentos rendem na média 10%, 6%, dependendo do investimento. Então, assim, eles não pagam tributo, se isentam de contribuir, emprestam dinheiro para o Estado e lucram com juros absurdos. E o Estado fica com uma dívida pública estratosférica que só aumenta com esses juros altos que eles se beneficiam. Então, isso não é corrupção? Isso, para mim, é uma forma de corrupção também, de corromper a democracia, de corromper o Estado, né? Então, eu acho que já passou do momento da gente começar a debater esse assunto. Eu acho que a hora é essa, eu acho que as pessoas estão se conscientizando. O Lira sabe disso, sabe da pressão que está sendo exercida, sabe que isso é uma pauta do governo, né? O Lula sempre vem falando. E, assim, o regime atual de taxação do Brasil faria, sim, Von Mises cantar a Internacional Socialista envergonhado, indignado, porque assim, o que a gente vê hoje é um completo absurdo, Gabi. Então eu estou confiante de que eu acho que a gente vai ter um avanço, sim. Como eu disse, não é a solução dos problemas, mas é um pontapé inicial, assim, essencial. Aí a gente vai passar de impostos, talvez, que tenham ainda uma capacidade de arrecadação baixa, para tributos que realmente melhoram a atividade econômica, para que consigam equalizar a desigualdade social, né? Para que a gente tenha realmente uma melhora da situação, um resultado mais efetivo para diminuir a desigualdade brasileira, né, Ive? Quero te agradecer muito aqui pela nossa conversa, foi um prazer conversar com você, passou tão rápido, foi ótimo. Prazer é todo meu. Tomara que eu tenha atendido as expectativas, tenha lido muito sobre isso. Eu acho que é um tema muito importante de ser debatido. Muito obrigada pelo trabalho, por você trazer esse tema. Eu acho importantíssimo. A audiência de vocês é espetacular e vocês prestam um trabalho assim, essencial para a nossa democracia. Muito obrigada. Muito obrigada, Ive. Seja sempre muito bem-vinda. Já fica o convite aqui para você participar de novo, assim que possível. Um beijo grande. Sim, só chamar. Um beijão. Tchau, tchau. Bom, o videocast em detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha a programação, toda a programação do ICL Notícias, nos canais Eduardo Moreira e do Instituto Conhecimento Liberta, de segunda a sexta-feira. Até mais. Eu, Gabriela Varela, faço a coordenação, o roteiro e a apresentação do videocast em detalhes. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Anino e Matsu. De vídeo, do Victor Ferreto. A produção jornalística é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato e a edição de áudio e sonorização são de Matsu e Gabriela Varela. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas é de Isabela Chiara. A direção de programação de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios de Globo News, Infomoney, ICL Notícias e TV Câmara.